Olá, meus queridos alunos, aqui quem vos fala é o professor João Paulo e a nossa aula de Ciências da Natureza de hoje iremos falar sobre o sistema respiratório, ok? Vamos lá iniciar a nossa aula. Bom, a nossa aula é baseada em nosso livro didático, que está da página 77 à página 86, ok? Além de vocês assistirem essa videoaula, que vocês também possam ler, ler o livro didático de vocês, para que na hora da realização da atividade fica mais fácil, ok? Vamos lá. E antes de começar a nossa aula, eu gostaria de lembrar o seguinte. Na hora de você responder a atividade, se baseie aqui na videoaula e no livro didático. Não realiza copia e cola, pegando da internet as respostas e colocando. Por quê? Porque o sistema ele identifica se sua resposta foi você que fez ou se você copiou da internet. E com isso, de receber a nota, você terá sua nota diminuída, ok? Então não esqueçam disso. Vamos lá iniciar a nossa aula. Bom, o que seria o sistema respiratório? Bom, gente, o sistema respiratório é o sistema que fornece oxigênio para o corpo e remove o gás carbono do nosso organismo. O oxigênio que ele fornece para o corpo ajuda as células na hora de fazer o metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório, ok? Então, para que temos o sistema respiratório? O sistema respiratório ele serve para nos fornecer o oxigênio e para tirar o gás carbono, que é o resultado dos metabolismos da célula do nosso corpo. E aí, o sistema respiratório ele é dividido em quais órgãos? São os seguintes: o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, o pulmão e o diafragma. Então a gente vê aqui, ó, que a cavidade nasal é onde a gente vê aqui na imagem, é um dos órgãos, o nariz, né? A laringe, a faringe, a traqueia, que fica bem aqui, os brônquios, que é logo entrando aqui no pulmão, e os pulmões, ok? Esses são os órgãos do sistema respiratório. E qual a função do sistema respiratório? Bom, a função do sistema respiratório é realizar a hematose. O que seria a hematose? A hematose nada mais é do que a troca de gases nos alvéolos pulmonares. Como a gente vê aqui a imagem de um alvéolo pulmonar. O que é o alvéolo pulmonar? Alvéolo pulmonar é uma parte do pulmão onde ele tem um calibre, uma espessura bem fininha. E lá nos alvéolos pulmonares é onde realiza a troca. Que troca? O nosso organismo, né, o nosso sistema sanguíneo, o nosso sangue, né, o nosso sistema circulatório, sistema cardíaco, ele passa pelo nosso corpo e por todos os órgãos, certo? Quando ele passa pelo nosso corpo, por todos os órgãos, ele vai recolhendo no nosso sistema circulatório o gás carbono, ou o dióxido de carbono, que seria o lixo produzido pelas células. E aí ele vai passar pelo coração, e o coração vai bombear para os pulmões. Chegando lá nos pulmões, eles vão passar pelos alvéolos pulmonares. Aí o que é que vai acontecer? Nos alvéolos pulmonares, o gás carbono que está no nosso sangue, ele é tirado do nosso sangue, mandado para fora, e o oxigênio que está aqui na atmosfera, ele vai entrar na nossa corrente sanguínea e vai voltar para o nosso coração e ser distribuído novamente para todo o nosso corpo. Então, o que seria a hematose? Seria a troca de gás carbono por gás oxigênio nos alvéolos pulmonares, ok? Então, como diz aqui, o sistema respiratório tem como principal função a realização de troca gasosa, ou seja, levar o oxigênio, né, que é o O2, às células e eliminar o dióxido de carbono, que é o gás carbono, CO2, produzido por elas. Então, qual é a principal função do sistema respiratório? Realizar a hematose. E o que seria hematose? A troca de gases nos nossos alvéolos pulmonares, que seria a troca de gases acontece da que forma? Os alvéolos, eles recebem o oxigênio, né? Eles tiram o oxigênio da atmosfera
e libera o gás carbono produzido pelo nosso corpo para a atmosfera, tá ok? Então os alvéolos pulmonares, a hematose serve para isso. E aí, isso ocorre devido a inspiração e expiração. O que seria inspiração? Seria a entrada de ar nos nossos pulmões. Então quando a gente faz, a gente está expirando, a gente está colocando o ar para dentro dos nossos pulmões. E dentro desse ar tem um gás de oxigênio, que é o O2. E aí, lá nos pulmões, vão fazer essa troca. Vai liberar, vai trocar o gás oxigênio que a gente expirou pelo gás carbono que a gente produz, que as nossas células produziram no seu metabolismo. Aí vai expirar. Quando a gente expira, a gente está colocando esse gás carbono produzido pelas nossas células para fora do nosso organismo. E aí vai acontecendo essa troca de gases no nosso pulmão. Então, expirar, né? Expirar é quando o ar entra no nosso pulmão. E quando ele entra, o que é que acontece? A contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, né? Então, há uma contração, né? E o diafragma abaixa e as costelas se levantam. Com isso, ocorre um aumento do volume da caixa torácica, estruturada de ossos que protegem os pulmões e o coração, fazendo com que o ar entre para dentro dos pulmões. No caso da expiração, que é a saída de ar, inspiração, entrada de ar, expiração, saída de ar, acontece um relaxamento muscular do diafragma e os músculos intercostais. Elevam-se o diafragma e as costelas abaixam, diminuindo assim o volume da caixa torácica e expulsando o ar dos pulmões, ok? Por fim, eu gostaria de citar para vocês aqui 5 doenças que acometem o nosso sistema respiratório, que é a asma, o bronquite, a sinusite, a tuberculose e a pneumonia. São 5 tipos de doença que acometem o nosso sistema respiratório. E a principal doença que está acometendo o nosso sistema respiratório hoje em dia se chama Covid-19 ou SARS-CoV-2. A Covid-19 é uma doença do nosso sistema respiratório. Ela ataca o nosso sistema respiratório, certo? Que vocês possam se inspirar na palavra de Marie Curie, que é uma das maiores cientistas que já existiu. Ela diz o seguinte: na vida, nada deve ser temido, apenas compreendido. Então a gente deve compreender tudo e para compreender a gente precisa conhecer e estudar, ok? Então que vocês possam ficar com Deus, tenham um bom estudo e até a próxima aula. Tchau!